O tema da aula de hoje vai ser variações de pronúncia. Vamos começar comentando os casos bem comuns da dúvida em relação à pronúncia de plus e tous, se pronuncia ou não S. Depois, alguns comentários sobre a variação de pronúncia ou não em singular e plural, masculino e feminino, e certas sequências de consoantes que não são pronunciadas da mesma forma que em português. Então, primeiro, o caso de plus e tous. Quando o S, no caso de plus, justamente, a frase tem um sentido negativo, o S de plus não é pronunciado. Então, por exemplo, il n'en a plus, je n'ai plus de force. Ele não tem mais disso, eu não tenho mais força. Então, o sentido é negativo, então ele é sem pronunciar o S. Quando ele é acompanhado de um nome num comparativo, por exemplo, il est plus jeune que moi, também não se pronuncia o S. Então, plus jeune. Mas ele se pronuncia quando, no sentido positivo, ele não é acompanhado de nome. Por exemplo, aqui, ó. Il bat avec beaucoup plus de force que toi. Ele bate com muito mais força que você. Então, é um comparativo e o sentido é positivo. Se pronuncia o S. Ou no final da frase, antes de pausa. Por exemplo, donne-moi un peu plus. Me dá um pouco mais. Então, não pode se dizer donne-moi un peu plus. Não, donne-moi un peu plus. Também expressões já cunhadas como de plus, ainda mais, en plus, a mais, sans plus, sem mais. E no uso da adição, 2 plus 3, 2 mais 3. Tá? Então, vem dois casos importantes que não é pronunciado, comparativo em que seguido de nome ou adjetivo, no caso de adjetivo, e no caso em que ele tem um sentido negativo. No caso de tous, é o seguinte, ele pode ser, no caso quando ele é usado como determinante, no sentido de a cada ou todos os de alguma coisa, ele não se pronuncia. Por exemplo, tu chantes comme ça tous les 2 jours. Você canta dessa forma cada 2 dias. Tous les 2 jours. Então não é pronunciado. Tous les matins du monde. Todas as manhãs do mundo. Também não é pronunciado o S. No caso, então, como pronome ao final de frase ou antes de pausa, o S se pronuncia. Então, les enfants sont tous venus à la réunion chez Martin. As crianças vieram todas à reunião na casa do Martin. Je les aime tous, no final de frase. Tous, pronunciando o S. Então, veja, no final de frase, no sentido de todos, e são tous venus. E quando ele é um determinante, no sentido de a cada e todos, os alguma coisa, então todas as manhãs, ele é sem a pronúncia do S. Vamos agora passar à alternância ao caso do singular e plural em francês, que tem uma marca na grafia de plural, mas não na fala. No entanto, aí é importante a presença de um determinante, aqui no caso o artigo, que vai permitir a gente distinguir se a pessoa está falando do singular ou do plural. Que quando é, nesse caso aqui, a pronúncia é igual. Pomme, pomme, homme, homme, garçon, garçon. O artigo, então, permite de distinguir pomme, maçã, singular, la pomme, do plural, les pommes. A mesma coisa aqui no caso de começar com a vogal. Eu falo na fala, né? L'homme, les hommes. Tá vendo a pronúncia, inclusive com a liaison. Les hommes. Então, nesse caso, necessariamente plural. Le garçon, vejam, com a vogal central do meio, le, e les, como em português, o E do português, les garçons, les garçons, singular, plural. Tá? Há casos em francês em que o plural tem uma pronúncia completamente diferente do que no singular. Então, por exemplo, aqui o caso de un œuf, um ovo, o F pronunciado, e vejam, des œufs. Além de mudar a vogal, porque como ela termina no singular com a consoante, ela se abre, no plural ela termina com vogal, então ela se fecha. Un œuf, des œufs. Un bœuf, des bœufs. E um caso interessante que é o de osso, que não muda a forma na grafia, porque já contém um S, mas na fala sim. Un os, des os. Tá? Então aberto que termina com S, um consoante, e fechado que termina no plural com a vogal, des os, ossos. Tá? A pronúncia também ajuda a definir o feminino, porque veja, muitas vezes, como a gente tinha falado,
a consoante não é pronunciada, como em ver, amusant. Mas, quando ponho a, o E na grafia que marca o feminino, então a consoante que precede passa a ser pronunciada. Então aqui nós temos ver, verte, amusant, amusante. E aqui é o caso de heureux, feliz, heureuse. Forma completamente diferente, né? Heureuse, no feminino. E agora vai terminar, antes de dar uma pequena pronúncia de trechos de uma canção, algumas importantes notar que algumas sequências de consoantes não são pronunciadas como em português. Em português a gente diria isso aqui, pneu, pneu. Mas em francês não tem esse pequeno i que a gente coloca em palavras como psíquico, tá? Como gnomo, absurdo e assim por diante. Então vejam bem, em francês é o P e o N, né? Pneu, pneu, chique, psychique, psychique. Gnome, não é gnome, não, é gnome, que é GN pronunciado como gnome. Absurde, vejam que a pronúncia é PS, não BS. Absurde. Aqui, por que eu coloquei aqui? Porque não se pronuncia um pequeno i na frente, como faríamos em português, é stri, stri. E lembrando sempre, quando a consoante final é pronunciada, a gente não coloca o i como a gente faz em português, em palavras como Unicamp, FAPESP. Então, avec, avec, e não avec. Tá? Então, com isso termina essas questões de variação de pronúncia. E agora vamos ler esses versos da canção muito conhecida da Edith Piaf, La Vie en Rose. Então aqui só coloquei negrito algumas coisas que eu vou comentar, ou a presença da liaison, ou a pronúncia de alguns sons para a gente recordar. Então, des yeux, liaison, né? Des yeux qui font baisser les miens. Vejam, un, porque é precedido do i, e não on. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Enfin, je retouche, et non retouche. Retouche. Quand il, com T de tatu, quand il, a liaison com o quand est faite com T. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, então veja, me et dit, não é dit, né? Dit. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Veja, jour, eu pronuncio bem o R, não terminaria com les jours, não, les jours. Il est entré, autre liaison, dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui, oh, lui, non lui, lui pour moi, moi pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Ok? Com isso, eu termino a aula de hoje. Obrigado.